É para pensar não só o cinema, mas também a cidade e o território. Essa fala do meu convidado de hoje define bem o conceito do coletivo criativo de rua, o CRUA, um grupo de jovens da periferia do Rio de Janeiro, realizadores de produções audiovisuais independentes e outras expressões artísticas como a fotografia, o grafite, o teatro, a música e etc. Uma ocupação artística e crítica do território. Eu tenho o prazer de receber Rafael Ferreira, integrante do coletivo CRUA. Então, Rafael, vamos, para a gente começar o nosso papo aqui, vamos assistindo aqui um primeiro vídeo. Preto, não dá pra ficar sem você, o meu corpo estremece ao sentir seu olhar. Preto, me beija, me pega, me ama, me encobre em seu corpo, me deixa sem ar. Preto, aceita que o nosso destino tem o mesmo caminho, se deixa levar. Recebe todo o carinho que eu tenho pra dar. Então, queria que você começasse falando sobre esse trabalho, sobre esse filme. Então, esse filme foi o último filme do nosso coletivo, que é o Coletivo Criativo de Rua, né, o CRUA, como você falou, que a gente fez no ano passado, no Festival de 72 Horas, né, que a ideia era fazer o filme em 3 dias, da concepção do roteiro até a finalização do filme. Gente, eu acho que deve ser uma loucura isso, né? Não, uma coisa muito... que é muita energia, tá todo mundo com tempo pouco apertado, então tem que fazer tudo na correria. Isso é interessante que te dá uma obrigação a mais de entregar o filme, então, que normalmente o filme demora muito para fazer. Exatamente. Então, nesse caso, você tem que estar rápido. Então, a gente tem 2 produções que a gente fez nesse festival. Então, é bem interessante essa proposta, né? Então, o filme ele nasceu muito na ideia da música, começou... primeiro que a gente sentou para discutir o roteiro, uma galera, assim, umas 5, 6 pessoas. No dia que a gente começou o festival, a gente começou a discutir o roteiro, e aí surgiu essa música, que é a da Lorena Bispo, e aí a partir dessa música a gente começou a criar esse filme, né? E o que vocês queriam dizer com esse trabalho? Então, o nosso coletivo, ele começou no Complexo da Maré, e aí ele começou no intuito de discutir a cidade em geral, né? Então a gente tinha muito essa questão de discutir a cidade. Então a maioria do coletivo, a gente tem muitas pessoas, a maioria é da periferia, quer dizer, na verdade todo mundo é da periferia, está nas favelas, na periferia. E aí a gente começou com um trabalho muito voltado também para a questão afro, que a maioria do coletivo também negro também, começamos a discutir questão afro, muita questão. E aí o cinema era muito importante pra gente, é muito importante pra gente dentro da discussão do coletivo. Por quê? Que através que a gente pensou, que através do audiovisual a gente pode modificar muita coisa, né? Que o audiovisual, que o cinema, ele é uma porta de entrada para você descobrir a cultura, é uma cultura que está escondida, resgatar tudo que está escondido, que a gente não tem na escola, que a gente não tem nos meios tradicionais. Então o cinema independente ele pode levar essa descoberta, né? Então esse filme ele foi o primeiro nosso filme que a gente não falou só da questão negra, mas a gente usou atores negros, né? Atores e atrizes negras, produção toda negra. Então a intenção muito desse filme também foi assim, não, a gente tem outras histórias também, a gente quer contar todas as histórias, a gente pode contar todas as histórias de cinema. A gente pode falar sobre Exu, a gente pode falar sobre Quilombo, mas a gente pode fazer também um cinema de drama, que é um drama da vida como a gente está na vida também.
Então a gente pode estar em todos os lados. E aí o cinema ele tem esse impacto visual, né? Agora, que cidade é essa que vocês querem discutir? Então, como grande parte, todo o coletivo está na periferia, uma coisa que a gente discutia muito lá na Maré, ainda quando a gente se conheceu, que a gente se conheceu de lá, mas cada um era de uma outra região, né? Era assim, um pouco, como é que a cidade está dividida? A gente tem um número de equipamentos culturais muito grande no centro, na Zona Sul, e aí você vai para a Zona Oeste, Zona Norte, você vai esvaziando, esvaziando. Chega na Zona Oeste, está tudo sucateado, não tem nada, então a gente tem que sair de lá para ter acesso ao teatro, ter acesso... Aí ou então a gente tem que ir no shopping ver o cinema. Então o que a gente faz para mudar isso? Né? Então a gente começou a pensar em como é que a gente, dentro do nosso território, a gente pode acabar com essa barreira territorial. E como se faz isso? Como que muda a história do território em que se vive? A gente vendo esse déficit que tem na Zona Oeste, eu particularmente sou da Zona Oeste, agora estou morando em Madureira, mas nasci na Zona Oeste. O que a gente está pensando? Dentro das nossas próprias comunidades, dentro de onde a gente está, procurar ali mesmo os atores que podem criar essa possibilidade nova. Então somos nós mesmos que vamos conseguir mudar lá dentro. Porque tem muita gente com potência ali que não tem espaço. Invisibilizado. Invisibilidade. Tá lá, que tem criador, tem compositores, tem imensos. Você vai em qualquer lugar na Zona Oeste tem compositor. Galera de teatro, semana mesmo a gente teve um evento no Fumacê, em Realengo, que chamou Festival de Becos, Festival de Arte no Beco. Então a ideia é a gente chegar nos becos da comunidade e ali a galera se expressar. Então, assim, não foi nada muito programado. Se você tem uma arte, se você apresenta um trabalho, se você tem uma poesia, se você tem uma música, se você grafita, vamos chegar lá e vamos fazer junto. E aí você começa a mudar todo esse paradigma da cidade, né? Onde você não precisa mais sair, se deslocar pro centro da cidade, para a Zona Sul, para você ter que ir. Você pode ir também. E é um espaço que a gente também tem que ocupar. Mas também dentro da nossa própria comunidade nós temos que mover o que nós temos lá, a nossa potência de lá, né? Agora, como é que é o processo de mobilização? Fazer com que as pessoas que estão dentro desse território, dentro dessas comunidades, entendam essa importância? Então, eu vejo muito principalmente quando o trabalho é um trabalho muito institucional, muito da prefeitura, muito assim, muito da forma passada, sabe? Tipo, muito institucional, muito certinho, você acaba tendo um esvaziamento. Você vai em muitos eventos que tá na periferia que está esvaziado. Que aí tem instituição por trás e tudo mais. E aí quando você traz isso para o independente, você deixa uma forma mais livre, a comunidade chega junto rapidamente. Porque a comunidade está muito presente, eles querem muito, eles têm muita necessidade desse boom cultural dentro dos becos, por exemplo, como é que foi esse festival. Mas tem esse entendimento da importância dessas manifestações na própria comunidade? As pessoas têm esse entendimento ou é um processo ainda de construção, que vocês estão construindo isso dentro das pessoas? O processo de construção ele não acaba nunca, né? Uhum. Então ele está sempre em construção. Mas as pessoas lá têm sim sabem sim dessa necessidade. Elas sabem, durante muito tempo, esse talvez é um pensamento meio que usado até para não se ter muito investimento dentro da periferia. Ah, não, mas lá não tem espaço para... Não vão gostar disso ou daquilo, só gostam de pagode, só gostam de funk, se eu levar um outro tipo de música ou um outro tipo de arte, isso não vai ser aceito. Essa ideia que a gente tem. Que no geral é imposta, né? Que não, eles não querem ver uma dança contemporânea. Eles não querem ver uma performance. Nada, cinema, eles gostam de ver Batman e Robin. Não, eles gostam de saber as histórias dele. A gente grava lá. Então a gente fez já oficina com as crianças da comunidade. Então a gente grava, fez o filme, passou no telão lá dentro da comunidade, eles adoram. Todo mundo assistir, né? Eles estão se vendo, então ele vê o vizinho, ele vê a história do vizinho. Então a comunidade ela é muito pulsante nisso, ela tem total realidade de que isso é preciso e que eles gostam muito. Então, qualquer intervenção artística lá é muito bem aceita. E aí, o que vocês têm feito? Quais os lugares que vocês têm conseguido fazer esse tipo de intervenção? Então, a gente estava até discutindo conversando essa semana, que um dos pontos bons do nosso coletivo é que
ele está muito espalhado. Então hoje eu estou em Madureira, então tem gente na Vila Kennedy, tem gente que mora no Alemão, tem gente que mora em Realengo, tem gente que mora no Vidigal. E então a gente consegue ter uma rede muito grande, então a gente consegue caminhar muito, né? Então, por exemplo, a gente tem o Cinegrada, que é o nosso cineclube que exibe filme negro. Então todo mês a gente exibe um filme com protagonismo negro e depois tem um debate. Hoje em dia ele rola no Buraco do Galo. E vai para outros lugares também esse projeto? Então ele rola no Buraco do Galo uma vez por mês em Oswaldo Cruz. Aí uma vez por ano nós temos o Circuito Cinegrada, que aí ele passa em vários bairros. Ano passado a gente passou em 15 bairros, só no mês de novembro. Então é uma exibição a cada um dia sim, um dia não. Então a gente passou em Bangu, Realengo, Água Santa, Maré. Então a gente passa em muitos locais com esse cineclube, né? E também quando a gente recebe alguns convites, então a gente apresenta em escola, né? Então a gente tem uma circulação muito grande na cidade por essa questão de que nós somos mais ou menos 15 no coletivo. E cada um de um bairro diferente, dentro da periferia. Então a gente tem uma cidade a ser descoberta, né? E são cineastas e poetas, tem uma diversificação também de atuação desses artistas, desses realizadores? O que fez a gente se encontrar foi o audiovisual. O audiovisual fez a gente se encontrar, a gente conheceu todo mundo fazendo um curso de audiovisual, né? Mas aí, dentro daquele contexto do audiovisual, que a gente fazia na verdade, a gente estava numa campanha que falava sobre os homicídios de jovens negros. Então, dentro dessa mobilização do audiovisual, a gente está pensando nisso para o audiovisual, como é que tinha falado dos jovens negros no audiovisual, a gente começou a ver também que no grupo também tinha outras pessoas que faziam outras coisas, música, teatro, grafite. Então, como é que a gente bota tudo isso no audiovisual? No começo a gente estava botando tudo no audiovisual, então era uma troca muito grande dentro do audiovisual. E aí agora ela já está mais diversificada. Então a gente tem apresentação só de teatro, então a gente tem dentro do coletivo a galera agora que está começando a escrever as peças e formular peças novas, fazer performance nova. A galera do grafite que está cada vez mais se aprimorando e trazendo o grafite muito voltado para a questão africana, então a gente está tendo um resgate disso tudo dentro do coletivo. Então tem muita gente dentro do coletivo com muita coisa diferente, né? Bacana. Olha, vou ter que ir para o intervalo, mas já eu estou de volta. Fique com a gente. Hoje eu estou conversando com Rafael Ferreira, integrante do coletivo Criativo de Rua. Rafael, queria saber o seguinte, como que vocês se organizam? De onde vem dinheiro? Tem algum patrocinador? Como é que vocês se organizam para vocês conseguirem estar atuando nessas diversas comunidades e produzindo, fazendo audiovisual, fazendo teatro, enfim? Isso é uma discussão também que está muito grande dentro do coletivo, né? Como que a gente consegue se organizar financeiramente, né? Porque o dinheiro é necessário. É super necessário. Né? E a gente tem, hoje, até nisso que a gente estava conversando antes, a gente tem muitos editais. Hoje em dia cada vez tem mais edital voltado, está começando a ser pensado edital para a periferia, né? Porque até pouco tempo atrás, e não muito tempo atrás, até 5 anos atrás mais ou menos, ou pouco menos, você via que não tem um edital que está voltado para o nosso público. Porque o pensamento de quem pega o edital para julgar o edital normalmente é aquele pensamento que estava discutindo. Será que eles gostam de uma coisa sem ser samba? Será que eles gostam do teatro? Será que eles gostam do cinema lá na comunidade lá? Então a gente esbarrava muito nisso. E até hoje... sem falar que a gente historicamente, os meios de produção cultural no Brasil sempre esteve na mão das mesmas pessoas, né? E fica esse mercado fechado que aí até hoje a gente ainda sofre com essa barreira de como que a gente consegue mover esse dinheiro lá para lá também e também um dinheiro que seja compatível com o resto da cidade. Porque também não adianta, não vou te dar um edital, mas vou te dar um edital de 3 mil, por exemplo, e aí o outro mesmo projeto que está feito numa Zona Sul ganha 300 mil. 300 mil, né? Então como é que a gente consegue fazer isso? Isso dentro do nosso coletivo a gente ainda está na... Isso é uma discussão séria que tem que ser levada em consideração, né? Eu costumo tentar pensar muito de uma forma que a gente vai conseguir se sustentar. Não que a gente não tenha que deixar os editais, a gente
tem que ter o edital é um direito nosso, é um direito da cidade, é um direito nosso também da periferia, então ele é necessário. Mas também como que a gente consegue se organizar financeiramente entre nós, comunidade, principalmente nossa comunidade negra, né? Por exemplo, nós gravamos um filme em Caçandoca, a gente está gravando um projeto do filme Quilombo do Caçandoca. Então a comunidade... Onde fica esse quilombo? Em Ubatuba, em São Paulo. Então como é que a gente ia deslocar a equipe daqui para São Paulo, alimentação, hospedagem. Então a gente teve uma ajuda muito grande da própria comunidade quilombola, né, que ajudou com alimentação, com hospedagem, que em certo momento a gente conseguiu dinheiro para ir lá, né, para a passagem do pessoal para ir lá. Então a gente está criando um material que vai ser um material grande, que vai ser um DVD com foto, com calendário, com pôster, que a gente pode comercializar isso e começar a criar um novo tipo de geração de renda entre nós, comunidade, né? Porque lá nessa comunidade de Quilombo do Caçandoca, por exemplo, é uma praia que é linda, né? Então é muito mais fácil daqui a pouco chegar alguém se apropriar desse espaço e começar a comercializar esse espaço do que se a gente não se organizar nesse pensamento, outras pessoas vão chegar lá e vão comercializar tudo isso. Então a gente tem que começar a pensar como é que a comunidade, que também gosta de ajudar, por exemplo, de novo, no Festival de Arte de Beco, boa parte do que aconteceu lá, a comunidade ajudou com alimentação, todo mundo ajudou com tinta, para a galera fazer o grafite. Então a gente está ainda aprendendo como isso faz, né? Porque se você faz um DVD da comunidade e a comunidade mesmo quer comprar, quer ter na sua casa, porque se reconhece. É a construção de um outro mercado, né? Na verdade, a gente fica muito preso a esse tipo de mercado convencional, mas existem outras possibilidades, né? Outras realidades que possibilitem outras formas de você ter renda sem estar inserido dentro desse mercado aí oficial. Tem o exemplo da própria... Na Nigéria, né, que tem um grande aparato de cinema. E eles vendem na rua, ali no camelô. E é o segundo maior produtor de cinema do mundo. Como é que eles conseguem? É a história deles mesmo, que todo mundo quer comprar a sua história. E é um sucesso, são super concorridos os filmes, vendem a beça, e é exatamente assim. Produzem, vão para as ruas ali, para os camelôs, e as pessoas vão lá comprar o DVD. Ou seja, uma outra alternativa a Hollywood, né? Se identifica, né? Mais que se identifica com o material, né? A gente se vê ali no outro, na pessoa que está fazendo o filme ali, que está atuando. Então, falando se ver, vamos nos ver aqui mais um pouco. Mas a vida antigamente era muito difícil. Era difícil, mas era gostoso. Era feliz, sabe? Que não tinha ladrão, não tinha droga, não tinha nada. Vi minha avó morrer com 110 anos, minha avó, 110 anos, firmona ali. Não ia para médico, tomava chás. Sabe quando nós colhíamos os chás? Sexta-feira da Paixão, antes do sol sair. Todo mundo colhia os chás na Sexta-feira da Paixão. Colocava tudo para cima do fumeiro, as folhas de mato das nossas ervas. Quando você tinha uma dor, já sabia qual era a dor que você tinha, já tinha um chá que você tinha que tomar. Comia guaiá, sabe? Farinha, sabe? Um feijão tutu, se mexia assim, comia, sabe? Não tinha arroz, não tinha nada. Só tinha arroz quando meu pai dava lubrigueiro pra gente. Mas agora a gente cozinhava aquelas manjubas, sardinha, tudo cozinhava. Aí colocava coentro, tomate, não deixava precisar madurar tomate para salada. Agora a gente come salada, né, tomate. Aí a gente deixava os tomates verdinhos para colocar nos peixes, pra gente fazer o pirão. Tudo assado, não tinha nada frito. Era tudo assado e cozido. Porque agora você fica doente, você vai no médico, aí o médico fala assim, mas a senhora tá fazendo chá? Não! E do que é feito os medicamentos? As pílulas, não é do chá, das ervas? Mas eles não deixam a gente fazer isso. Que nem eu falo pra minha irmã, a gente tinha fruta do ano inteiro, não precisava comprar nada lá fora. Você tinha as suas galinhas, você tinha cana para fazer seu café de cana, você tinha o seu café, você tinha o seu feijão, você tinha o seu milho, tinha batata doce, tinha a sua mandioca. Você tinha tudo, você tinha o seu peixe. Você não comprava nada, nada. Agora não, a médica falou que eu tenho colesterol, eu tenho diabetes, eu tenho não sei o quê. Mas doutora, eu fui criada, não como mais farinha. Eu falei, como? Eu fui criado com farinha de mandioca, mas agora não existe mais esse negócio, você não pode comer mais. Mas como?
Fui criado com isso. Meus pais, minhas avós, todo mundo foi criado com farinha de mandioca. Agora não posso comer farinha de mandioca. Mas não pode, dona Gabriela. Farinha de mandioca é um veneno pro colesterol, pro diabetes. Falei, como? E eu como. Eu não quero nem saber. Eu fui criada assim, como é que eu vou parar de comer isso aí? Onde foi isso? Então, esse é em Caçandoca e Ubatuba, né? No quilombo que a gente tá nesse processo, então mais ou menos mais de 2 anos. Esse é o primeiro corte que a gente fez um curta. Nós estamos nesse processo de 2 anos, então a gente foi lá, fez um curta-metragem. Voltamos na comunidade, mostramos o curta e aí propomos de fazer o longa, né? Uhum. E aí o longa agora ele está no processo já de finalização para ser lançado, se tudo der certo, em outubro desse ano, lá dentro do quilombo mesmo de Caçandoca em Ubatuba, né? Agora... Que vai ser o primeiro longa-metragem do coletivo, que está aí já... E aí nisso que a gente estava até falando anteriormente, né? Que é uma comunidade que está ali que se autossustentava. Né? Eles tinham tudo ali. E aí você vai ver numa composição maior do filme, que você vai ver que um ajudava o outro, eu preciso de uma coisa, eu tenho, eu te dou, vamos fazer essa troca. E um vai sustentando o outro nessa comunidade. Ou seja, a gente tem muito que aprender com essa realidade, né? E é isso que é importante esse registro, né? Que é uma comunidade que está lá... E que esse olhar seja captado por quem é de direito, né? Que a gente entende, que a gente tem quando a gente chega para gravar lá, tem é diferente, né? Que a história que eles estão contando pra gente é uma história que nosso avô podia estar contando. Então a gente se identifica muito. Então essa identificação faz uma relação que é linda dentro da própria criação do filme. Né? Dentro de toda essa construção do filme. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, faz toda a diferença. Não tem como... Não tem uma comparação. E até faz diferença até da forma que a gente leva o filme. Porque uma das grandes reclamações, não só dessa, mas de muitas comunidades quilombolas, é que muitas pessoas vão lá, né, para fazer registro e tudo mais, se apropriam e depois viram as costas. E depois somem, né? Porque também não tem essa afetividade. Então, uma dos lemas do nosso coletivo é que nosso coletivo ele só sobrevive, como ele não tem dinheiro, ele sobrevive no afeto, na afetividade que leva muita coisa do nosso coletivo, né? A gente não tem dinheiro para passagem para ir, mas tipo, a gente tem está sem grana, mas quando a gente está junto, tem um afeto que é aquilo dali que move para a gente ir na próxima vez e ir de novo, fazer um esforço e ir de novo. Ou pegar a bike e ir de bicicleta. Sabe? Agora, isso é um exercício, né, para a solidariedade, né? Não, total, né? Que eu acho que acho que mais do que isso, é isso, como a gente já veio, a gente tem esse histórico de periferia, de Ubuntu, né? De estar junto, de Ubuntu, né? De estar todo mundo junto, de estar numa troca. E na crise a gente sempre esteve, né? Então não tem crise, estava pensando, que crise? Porque na crise, se eu falasse de 20 anos atrás... Já estava na crise, né? Não, então na crise a gente se fortalece, porque a gente está acostumado, né? Então a gente aprende, a gente sabe sair da crise. A gente sabe sair da crise. Se está com a crise pra gente consegue sair da crise. Tem um jogo de cintura. Não é à toa que nossa comunidade está aí passou por tantos problemas e continua forte, né? Então vamos ver mais um trecho aqui. Olorum Eke, Olorum Eke, eu sou o poeta do povo. Olorum Eke, Olorum Eke, minha bandeira é de cor de sangue. Olorum Eke, Olorum Eke, da cor da revolução. Olorum Eke, Olorum Eke, meus avós foram escravos. Olorum Eke, eu ainda escravo sou. Olorum Eke, Olorum Eke, meus filhos não serão. Olorum Eke, Olorum Eke. Exu, tu que és o Senhor dos caminhos da libertação do teu povo, sabes daqueles
que empunharam teus ferros em brasa contra a injustiça e a opressão. Zumbi, Luísa Maim, Luiz Gama, Cosme, Isidoro, João Cândido. Sabes que em cada coração de negro há um quilombo pulsando. Em cada barraco, outro palmares crepita os fogos de Xangô, iluminando nossa luta atual e passada. Ofereço-te, Exu, o ebó das minhas palavras. Neste padê que te consagra, não eu, porém os meus e teus, irmãos e irmãs em Olorum, nosso Pai que está no Orum. Então, se reconhecer na ancestralidade, percebo que isso aí é uma preocupação de vocês, né? Esse aí foi o nosso primeiro filme, né? O coletivo começou com o Onan. Então, até nisso acho que... Olorum aqui significa... Não, o Olorum é céu, não me recordo exatamente. Mas a história desse filme, ele foi o nosso primeiro filme. Então, quando começou a pensar nesse filme, foi no Festival 72 Horas também. E aí, a gente tinha a ideia de fazer esse filme bem coletivo. Então, eram mais ou menos 15 pessoas no coletivo. Então, foi um dia imenso de discussão de roteiro, de o que a gente ia fazer, com cuidado. E aí, paramos um tempo para pensar, não, mas a gente está falando de Exu. Então tem a questão da espiritualidade também, a gente não pode falar de qualquer forma, tem que ser estudado, tem que ser pensado. Então tem dentro do nosso coletivo, tem as pessoas que estão da religião matriz africana, outros não. E aí então essas pessoas que estão mais ligadas à religião matriz africana estavam mais presentes nesse momento de, não, ó, isso aqui a gente vai fazer, isso aqui não. Então com um cuidado bem interessante para também não deixar o filme... assustante pelo fato das histórias que a gente escuta, né? Pois é, agora, mas se reconhecer nessa ancestralidade, eu acho que é o que justifica a nossa existência. Rafael, me dê tua mão. Muitíssimo obrigado por essa iniciativa, né? Porque nós temos que estar em movimento o tempo todo, nos reinventando e buscando alternativas para a sobrevivência. E é isso que vocês estão fazendo. Valeu. Muito obrigado. Valeu, um prazer. Amo o Cultne e é isso que dá força para a gente resistir. Valeu. Eu conversei com Rafael Ferreira, integrante do coletivo criativo de rua. E se você chegou agora, é só acessar www.alerj.rj.gov.br ou cultne.com.br, que está tudo lá para você. Obrigado pela companhia. E até o próximo encontro. Eu te espero. Eu acho que a importância da democratização das mídias está principalmente na gente poder contar a nossa história. Os grandes meios, se não estão deturpando as coisas, estão ajudando a oprimir e colaborando com a distorção mesmo do ser negro, né? Você vê isso nas novelas, você vê isso no jornal. Então, nós temos a possibilidade de ter esses meios, alguns dos meios nas nossas mãos e conseguirmos recontar ou contar com a nossa visão, a história, eu acho que é uma ferramenta muito forte no combate ao racismo.